Santo, um convidado hoje muito querido, muito especial, um amigo da Regional Espírito Santo. Para quem não conhece, o Thiago nos ajudou e nos ajuda muito aqui no nosso dia a dia. É um mentor aqui para gente na Regional Espírito Santo, um cara fantástico e que tem muito conteúdo, muita experiência de Remax. Hoje a Remax Rio Grande do Sul possui mais de 60 agências, mais de 1.000 corretores. Foi por 2 anos a regional número 1 do Brasil, passando aí para a gente, né, agora o bastão também. E a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, Tiagão. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, meu amigo. Ô, Dudu, obrigado. Muito bom dia a todos vocês. Como todos vocês sabem, é uma cultura de todos aqueles que aprendem também transmitir um pouco daquilo que a gente já tem de resultado e alguns anos aí que a gente já vem vivendo essa cultura. Até para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu vou me apresentar aqui. Dudu, se quiser pular, aí pode pular. Eu sou o master franqueado aqui do Rio Grande do Sul, tenho aproximadamente aí 18 anos de mercado imobiliário, respiro esse negócio há muitos anos. Sou formado em administração de empresas, sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário, apaixonado, acredito muito, muito, muito que a Remax é uma empresa que transforma a vida das pessoas, né, através do mercado imobiliário, através de um modelo de negócio estruturado, através de uma metodologia, enfim, né? São tantas coisas. A minha ideia é que hoje bater um papo com vocês para falar dessa cultura de resultado, para falar dessa cultura de transformação e de tudo aquilo que a gente vem realizando. Isso é uma coisa que na minha visão, tem muito a ver com a nossa capacidade de sonhar, né? O mercado imobiliário ele tem uma retenção. Acho que tem uma travada aí para vocês também? Acho que sim, né? Thiago tá aí? Thiago saiu? Oi, tô aqui. Vamos lá. Deu uma queda de energia aqui onde eu tô, por isso que caiu a rede. Mas vamos lá. Como eu estava falando, eu acredito muito que tudo começa por um sonho, né? E o mercado imobiliário ele tem uma porta gigante, uma porta enorme, aonde, enfim, né? Em 6 meses você está habilitado, você tem uma profissão. E essa retenção dentro do mercado imobiliário, na minha visão, ela passa por 3 grandes pontos. O primeiro é a nossa capacidade de sonhar. O segundo é a decisão que a gente vai ter, né, dentro desse negócio, porque eu conheço, na minha mão já passaram aí 3, 4, 5 mil corretores ao longo de todos esses anos, mas apenas 3 nasceram dentro do mercado imobiliário. Tinham seus pais donos de imobiliária e sempre viveram dentro do mercado imobiliário. Ou seja, a maioria esmagadora é alguém que está fazendo uma transição de carreira e busca no mercado imobiliário a oportunidade de crescer, né? E esse crescimento, essa decisão, né, ela é baseada muito em cima das nossas ações. Tudo aquilo que eu faço, obrigatoriamente, vai ter um resultado, vai ter um impacto, não só na minha vida dentro do mercado imobiliário, mas principalmente no meu resultado financeiro. O mercado imobiliário é um negócio para a gente ganhar dinheiro. É um negócio que a gente precisa, é um negócio que ele é altamente rentável, ele é escalável, ele é previsível. É uma profissão que, ao contrário do que muitos pensam,
Muitas pessoas pensam, mas o mercado imobiliário é uma loteria, o mercado imobiliário... Não, não é. O mercado imobiliário ele é extremamente previsível. E a gente está vivendo um momento, nos últimos 10, 12, 15 anos aí, a gente tem uma grande mudança de percepção do mercado imobiliário. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia é capaz de mudar, né? Só a tecnologia não vai mudar o teu resultado. Então, a gente tem aí um período entre 2008, 2009, 2010. Esse período, dentro do mercado imobiliário, ele foi transformado principalmente por alguns avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos aí, eu quero contar um pouquinho para vocês como é que era o mercado. Quem aí estava no mercado imobiliário antes de 2010? Por favor, levanta a mão. Tem alguém que tem aí mais de 15 anos de mercado? Se tiver, por favor, levanta a mão. Aloísio? Quem mais? Vamos lá, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como é que era o mercado imobiliário lá em 2009. Posso falar ou não? Pode, por favor. Mercado imobiliário, na realidade, eu tenho um pouco mais de tempo de jornada aí, né? Era um mercado muito, muito, muito desorganizado, né? Na realidade, ainda sou da época de anúncio em classificado de jornal, né? Então, era uma coisa assim, muito desorganizada, bagunçada. Todo mundo tinha tudo quanto é imóvel. E era uma coisa louca, né? O que a gente não tinha previsibilidade nenhuma, as vendas aconteciam basicamente na sorte. E uma das coisas que me fez, né, entender e vir para a Remax é que existe vamos dizer assim, um outro mercado imobiliário com muito aprendizado. Antigamente, o corretor chegava dentro da imobiliária, sentava e colocava, olha, aquele ali é o mais antigo, pega o fichário, na época não tinha sistema, era um fichário, estuda o fichário, toma aqui os imóveis e vai embora. E vai embora tocar a vida e fazer a captação. Não existia escola para o corretor de imóveis. E, de uma forma geral, hoje ainda não existe fora da Remax, né? Então, hoje a gente percebe uma mudança muito grande do mercado e uma profissionalização muito grande. Perfeito, perfeito. Alexandre, quer colaborar também? Eu sentia naquela época, eu trabalhava numa região extremamente desorganizada. O mercado imobiliário, na época, era formado por pessoas que nem eram corretores. Era o cara que era o barbeiro que vendia, era todo isso aí. De lá para cá que eu sinto que houve essa mudança, essa profissionalização de uma forma muito mais clara, muito mais segura. O mercado ficou mais legalista. Esse Perfeito. é o sentimento. Perfeito, perfeito. Exatamente isso daí. Essa profissionalização que a gente fala, primeiro a gente precisa entender um pouquinho, dentro daquilo que o Aloysio falou, que era o seguinte, como é que era o mercado até 2010? A gente tinha lá uma lista enorme de imóveis, uma lista gigante, e essa lista gigante, na quinta-feira, a gente fazia uma pré-seleção daquilo que ia para o jornal. Pode pular, Dudu. O que a gente tinha lá no jornal? Todo mundo havia uma briga pelo plantão de domingo. Por quê? Porque era onde tinham recorrência de ligação e a gente, na quinta-feira, qualificava os anúncios que iriam para o jornal. Porque o jornal era caro e era cobrado em linha. Pra vocês terem uma ideia, em 2011 e 2012, aqui no Rio Grande do Sul, o grande veículo, que era um jornal da RBS, jornal da Globo aqui, chamado Zero Hora, a 0 hora de domingo, os anúncios imobiliários eram feitos com percentual de venda. Ou seja,
o jornal cobrava um percentual da comissão daquele produto vendido. Né? Tamanha era a força do jornal. Só que o que o jornal tinha de muito bom? O jornal só tinha anúncio qualificado. Ninguém anunciava um produto sem documento, ninguém anunciava um produto teoricamente fora de preço, ninguém anunciava um produto não vendável. E aí nós temos uma grande transformação em 2010 com a chegada dos primeiros smartphones. Os primeiros smartphones fizeram o quê? Já existia em 2010 a internet, já existia, já não era discada como a de 2004, 2003, 2005, mas o que acontecia? Você não precisava mais estar na frente de um PC, teoricamente, para ver alguma coisa. Você poderia acessar de qualquer lugar. Claro que a internet não era como a que a gente tem hoje, do ponto de vista de velocidade, não tinha a resolução que a gente tem hoje, mas foi o primeiro passo para a gente criar um grande problema para o mercado imobiliário. Pode pular, Dudu. Esse grande problema foi o lixo eletrônico. Ou seja, todas as imobiliárias começaram a cadastrar absolutamente todos os imóveis, mesmo sem preço, mesmo sem documento. Hoje, a gente tem informação aqui, o fato da nossa capilaridade hoje já ser relativamente grande, aí com mais de 60 unidades de operação, mais de 1.000 corretores associados, 30% dos imóveis que estão anunciados em outras empresas, eles não têm documento para ser escriturado na semana. São imóveis que têm problemas de documentação. Só que isso para o mercado é muito ruim. Por quê? Porque você cria uma cultura de desorganização, onde todo mundo tem qualquer produto e, ao mesmo tempo, todo mundo não tem nenhum produto. E aí a gente começa a ter uma oportunidade dentro desse negócio. Quando a gente olha para um imóvel, e essa bagunça generalizada, ela começou a partir do ano de 2000, né? Quando veio a questão dos anúncios e os smartphones, o jornal começou a perder força. O jornal começou a perder força, e a gente começa a ter um outro fenômeno. Esse outro fenômeno de múltiplas placas. Então, as imobiliárias tradicionais começaram a ter meta de agenciamento, meta de angariação. Para você pegar um plantão, você tinha que ter 2 ou 3, vamos lá, não vou chamar de captação, mas agenciamento. Então, as pessoas começaram a pegar imóveis por telefone, fotos por e-mail, começaram a ter um banco de dados que muitas vezes nem autorização de venda tinha. Isso, né, para o nosso negócio, começa a ser bom. Por quê? Porque quanto mais desorganizado, melhor para a gente trabalhar. Quanto maior for o caos, maior a oportunidade. E aí, essa é uma pergunta que eu faço muito para corretores do mercado aberto, né? Se as atitudes que eles têm estão conectadas com o destino que eles querem, porque todo mundo quer que o corretor seja respeitado, todo mundo quer que o corretor seja profissional, todo mundo quer que a nossa profissão seja reconhecida como uma profissão importante. Porém, a profissão ela vai ser regulamentada pelos profissionais que atuam. Se a gente está aí na área médica, exemplo, médico, né? Se a gente tem aí uma classe que, por exemplo, esse paciente, vamos começar a fazer cirurgia sem anestesia, porque é mais barato. Ou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a operar fora de hospital. Vamos montar muita clínica clandestina e, óbvio que isso para a sociedade é muito ruim. E nós, né, falando de mercado imobiliário, quando a gente não tem uma cultura de prestação de serviço, de excelência, o mercado cobra. Ali na frente cobra. Esses profissionais provavelmente fiquem muito pouco tempo dentro da profissão.
E aí vão dizer, mas ser corretor é difícil, mas o mercado não está bom. O ponto é, não existe crise no mercado imobiliário. Não existe. A crise pode existir, no nosso caso, não existe crise para quem está na transação imobiliária, para quem está na intermediação. A crise é para quem precisa vender ou para quem precisa comprar. E aí a gente vai trabalhar para um desses lados, ou até mesmo, às vezes, para os dois. Pode pular, Dudu. Quando a gente vê esse tipo de oportunidade, a gente tem que pensar um pouco em grandes empresas. Pensar como é que as grandes empresas se tornaram referências no mundo dentro do seu segmento. Aqui nós temos o McDonald's, a Apple, o Walmart, a Mercedes, a Samsung e a Remax. Primeira coisa que elas têm em comum são empresas globais. Todas elas estão presentes no mundo inteiro. Quando a gente fala de McDonald's, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu não quero esperar para comer. É um lanche rápido e barato, né? Quando a gente fala em Apple, o que a Apple significa? Tecnologia, inovação, segurança. O que mais que a gente pode falar da Apple aí? Walmart. Tem o Walmart aí, Dudu? Eu não sei se tem alguma grande rede que o Walmart chegou a comprar no Espírito Santo, mas tem o Walmart aí? Alguém lembra do slogan do Walmart? O slogan do Walmart nos Estados O Unidos Walmart é aqui fechou. Tinha, fechou tinha o aí. Walmart aqui e fechou. Foi adquirido por Beleza. outras empresas. O slogan do Walmart nos Estados Unidos é: aqui você encontra tudo e mais barato. Então, eles têm uma cultura de supermercados gigantescos, estacionamentos abertos, você encontra literalmente tudo, corredores largos, carrinhos grandes. É um supermercado gigantesco, né? E eles têm uma cultura que lá você vai encontrar tudo e eles cobrem qualquer oferta. Quando a gente fala em Mercedes-Benz, a Mercedes ela tem um slogan na Europa que é algo como eu cheguei, né? Quando você compra uma Mercedes, significa que você chegou no topo. Eles querem colocar na tua cabeça que a marca vem de luxo, vem de status, vem de segurança, vem de sofisticação e acima de tudo, quando você pensa numa marca global, vou pegar um exemplo aqui, muitos carros hoje já têm pneu Ramflat. Pneu Ramflat é aquele pneu que você pode furar, rodar mais um tempo, não há necessidade de conserto, porém, quando você parar, você vai precisar trocar o pneu porque ele também não dá conserto. Raras as exceções aí, algumas marcas já dizem que dá conserto, mas eu tenho já tive carro com pneu Ramflat, tenho hoje, eu nunca consegui dar conserto depois que furou, né? Então, mas a Mercedes tem lá, dentro da visão deles, né? Esse carro não tem step e muitas vezes esse carro é feito para lugares onde não tem buraco. Quando eles lançam um carro aqui no Brasil, que normalmente os lançamentos agora são globais, o mesmo carro é lançado no mundo inteiro, eles não estão preocupados com os buracos que existem aqui em Porto Alegre ou no interior nosso. E o que todas essas empresas têm em comum que fizeram delas marcas gigantes e marcas com referência, né, em seus segmentos, são líderes nos seus segmentos? Todas elas têm uma cultura muito forte. Todas elas. E essa cultura é o que tange o resultado delas, independente da economia, independente do país, independentemente do tempo que ela vai chegar em cada local, mas ela vai imprimir a cultura de resultado em cima do modelo de negócio que ela tem. E na Remax não poderia ser diferente. Quando a gente olha aquelas placas todas ali atrás, a gente acaba vendo uma oportunidade, né? Quando eu cheguei na Remax, eu já tinha aproximadamente 10 anos de mercado imobiliário. E já tinha sido um corretor, iniciei no mercado imobiliário com lançamento, sempre fui um cara que tive bons resultados bastante significativos, assim.
cresci como corretor, depois a gente abriu uma imobiliária, crescemos muito como imobiliária. Em 2015, nós tínhamos 200 corretores associados na nossa empresa, mas uma frase que me pegou muito, depois de toda essa experiência, quando a gente tinha comprado a Remax, e me fez pensar bastante, a primeira vez que eu fui a Denver, nos Estados Unidos, foi o seguinte: o vice-presidente da Remax na época, lá, o Larry, falou o seguinte: todo mundo que trabalha para um comprador vai trabalhar para quem tem o vendedor. Todo mundo que trabalha para um comprador vai trabalhar para alguém que tenha o vendedor. E aquilo, em 2016, ficou na minha cabeça. Depois, em 17, eu ouvi isso também em Portugal. Em 18, eu ouvi isso na Argentina. E aí comecei a entender um pouco mais sobre a importância da gente ter produto qualificado, ter um estoque grande, porque só vai ter previsibilidade corretor que tiver um número de produtos específicos, de preferência, né? No início é mais difícil a gente ter um trabalho de posicionamento, mas a previsibilidade financeira dentro do mercado imobiliário, ela se inicia com no mínimo 10 imóveis captados. 10 imóveis captados, obviamente que esses 10 imóveis captados precisam respeitar um funil. E essa cultura é um negócio que não é para todos. Não é para todos. Nem todo mundo vai ter essa cultura. Nem todo mundo vai querer ter o resultado que merece. Infelizmente, esse é um negócio que não é para todo mundo. Por quê? Porque exige comprometimento, exige resiliência, exige comportamento, exige gostar de ter resultado. Tem muita gente que não gosta de ter resultado. Infelizmente, também isso faz parte da vida do ser humano. Tem gente que gosta de arrumar desculpa para tudo. E agora, por outro lado, o mercado imobiliário, a permanência das pessoas dentro do mercado imobiliário exige resultado. Retenção dentro do mercado imobiliário significa comissão no bolso. Retenção dentro do mercado imobiliário é dinheiro no bolso. E a gente precisa entender, e a gente precisa gostar de dinheiro também. Também tem gente que não gosta do que o dinheiro pode proporcionar. Talvez quem não goste de ganhar dinheiro, o mercado imobiliário não seja o local adequado. O mercado imobiliário é um local para quem gosta de ganhar dinheiro. Isso é importantíssimo. Falo muito aqui para todo o nosso time. Dudu, pode pular também. Essa cultura, gente, ela é pautada basicamente numa pergunta, né? E essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Por que você escolheu a Remax? Por quê? Né? Quando a gente compra um carro, muitas vezes você vai na concessionária e a pessoa pergunta: você está olhando alguma outra marca? Por que as pessoas escolheram a Remax? Ser Remax é mais difícil do que ser tradicional. É muito mais difícil ser Remax, porque exige um nível de prestação de serviço, de excelência, de visão, de comprometimento, obviamente, né, de participar de eventos. Vocês aí têm os eventos da regional, tem os eventos da Remax Brasil, tem os eventos da Remax Internacional, tem a cultura do aprendizado. Quando você escolheu a Remax, você escolheu aprender todos os dias. Para quê? Para melhorar o resultado que você tem dentro desse negócio. E aí entra um ponto, vamos lá, né? Hoje é fácil da gente falar, mas basicamente todo corretor, quando ingressa, ele busca 3 grandes pontos. Primeiro é o resultado, ganhar dinheiro. Depois de ganhar dinheiro, é você ter uma previsibilidade financeira. É ganhar dinheiro todos os meses. E depois de ganhar dinheiro todos os meses, é escalar esse negócio. É multiplicar esse negócio. Por isso que dentro da Remax tem um plano de carreira voltado para o corretor, para que ele possa escalar. A Remax é uma empresa que nasceu da máxima comissão.
E essa cultura de escala, de previsibilidade e de resultado, muitas vezes no mercado imobiliário ele não é colocado, não é disponível. Pouquíssimas imobiliárias no mundo têm um plano de carreira. Por quê? Porque o dono da imobiliária não é interessante que o corretor ganhe muito dinheiro porque ele vai embora. Você não consegue reter muitas vezes, né? E essa nossa retenção, essa escolha, principalmente de quem está dentro do negócio, é uma escolha de resultado, é uma escolha de aprendizado, é uma escolha, inclusive, de prestar um serviço diferente, porque realmente exige um nível diferente de prestação de serviço. Claro que esse diferencial vai trazer o quê? Vai trazer resultado, vai trazer previsibilidade e vai trazer escalabilidade. Pode pular também, Dudu. Aqui está um pouco do que eu acredito, assim. Eu sou um cara que sou apaixonado por esse negócio, sou apaixonado por ter resultado, tento ao longo dessa jornada, assim, trazer isso para todos, né? E é uma loucura, porque tenho paixão por fazer com que as pessoas tenham resultado. Pode pular também, Dudu. E depois eu vou contar no final essa história da tatuagem aí, mas o resultado dentro do nosso negócio, a cultura do nosso negócio passa por 4 pilares. 4 pilares. E apenas 20% dos corretores dentro da Remax no Brasil conseguem entender esse funil. Eu vou repetir aqui para vocês entenderem bem. Esse funil, apenas 20% dos corretores no Brasil entendem. 80% dos corretores não entendem a importância desse funil. E isso, basicamente, é o que vai balizar o resultado e vai diferenciar aqueles que entendem e os que não entendem. Primeiro é prospecção. Prospecção. Prospecção é um negócio que eu fiz um vídeo, inclusive, na semana passada sobre isso, né? Dar alguns dados aí para vocês. Para quem gosta de futebol, o Lionel Messi bateu mais de 770 faltas para converter 65. 770 para fazer 65 gols. Para quem gosta de música, o Elvis Presley gravou aí mais de 600 músicas, pouco mais de 30 fizeram sucesso. O Picasso, para quem gosta de pintura, pintou mais de 1.800 obras. 1.800. 30 se tornaram sucesso e 3 apenas foram icônicas, de 1.800. Então, é muito... para a gente ter um bom imóvel, a gente precisa entender o que é prospecção. Prospecção é absolutamente tudo aquilo que está à venda. Eu preciso conhecer todos os imóveis da minha região. Ideal, claro que tem gente que vai conseguir visitar um imóvel por dia, e tem gente que vai visitar um imóvel por semana, e tem gente que vai visitar um imóvel por mês. Mas o fato é que prospectar é algo que a gente tem que fazer diariamente. Segundo, o número de visitas. O número de visitas. O número de visitas vai fazer com que eu seja um especialista ou um generalista. É muito simples. Não existe olha só, nenhum profissional especialista visitando um imóvel por semana. Não existe. Se você fala assim, eu sou um especialista do mercado imobiliário, e você realiza uma visita por semana, você não é um especialista. E nunca será. Nunca. Não existe nenhum especialista do mercado imobiliário visitando ou conhecendo um proprietário ou um incorporador por semana. Isso vai muito além.
Quando a gente fala de análise comparativa de mercado, é muito importante. Quer ser um especialista, você precisa apresentar no mínimo 3 estudos de mercado semanalmente. Semanalmente. Para acontecer 3 ACMs, você provavelmente vai precisar visitar 5 imóveis ou 6 imóveis. A taxa de conversão da prospecção para visita ela é muito alta. Ela gira em torno de 80%. Da visita para o ACM é 50%. E do ACM para uma representação, aí é o seguinte, no primeiro ano, a tua taxa de conversão vai ser em torno de 33%. De cada 3 ACMs, uma representação. Isso se você quiser ter uma representação líquida. Ah, mas eu apresentei 3 e peguei 3. Provavelmente o teu estudo de mercado está errado. Por quê? Porque você não está tendo um critério. É muito importante que a gente pegue produto para vender, não simplesmente para ter na carteira. A taxa de conversão nos Estados Unidos ela é baixa, mas o produto é líquido. Ou seja, lá eles apresentam 5 ACMs para realizar uma captação. Por quê? Porque o objetivo é vender essa captação em menos de 30 dias. Portugal hoje talvez seja o menor tempo da Europa. Lisboa hoje está girando em torno de 15 dias. Portugal, como um todo, aí 35 dias, 38 dias. E isso tem a ver com a nossa capacidade porque de prospectar, de visitar. E tudo isso que eu estou falando é de graça. As coisas que mais trazem resultado no mercado imobiliário, elas são de graça. Elas não têm valor econômico. Prospectar não tem valor, visitar não tem valor, apresentar um estudo de mercado, proprietário nenhum cobra estudo de mercado. Não cobra para ir lá na imobiliária ou até mesmo receber a gente. Assinar um contrato de representação também não custa nada. Agora, claro que tudo que é muito caro acaba não tendo preço. O que é caro dentro do mercado imobiliário? Caro é ter comprometimento, caro é destinar um tempo específico para cada uma das atividades, caro é ter uma agenda propositiva, caro é, enfim, né, ter resiliência e aprender com os nãos. É muito importante a gente gostar do não, porque a nossa profissão vai exigir isso. O resultado vai exigir isso. Então, dentro de tudo isso que eu estou comentando com vocês, é muito importante, se vocês querem ter previsibilidade, querem ter escalabilidade, querem ter resultado, aprendam, foquem o máximo que vocês puderem nesses 4 pontos: prospecção, visita, análise comparativa de mercado e contrato de representação. É isso que vai trazer, vamos lá, né? Isso vai trazer o resultado que vocês almejam. A gente faz todos os meses a gente faz um levantamento aqui no Rio Grande do Sul de alguns KPIs, tá? O ano passado, nós não tivemos nenhum corretor que saiu da rede com menos de 10 imóveis na carteira. Quem que sai da Remax? Quem tem 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis, 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis. Simples assim. Quem tem mais de 10, vende todos os meses. Começa a ter um negócio com previsibilidade, começa a ter um negócio escalável. Ah, quando é que eu vou começar a escalar esse negócio? Na Argentina, só para vocês terem um outro dado, eu não lembro quem de vocês que eu estive com. Eu estive com alguém de vocês lá na Argentina. A galera de vocês aí. Na Argentina, 85% dos corretores têm uma staff, uma secretária, teoricamente. Por quê? Porque lá o corretor ele é muito focado em tarefas de alta rentabilidade. Está na frente de um proprietário ou de um comprador. Esse é o trabalho deles lá.
Ou seja, né, essa escala que a gente vai ver, ela começa a partir dos 15, 16, 18 imóveis. Onde é que está a alta rentabilidade do nosso negócio? 18 a 23 imóveis. Com 18 a 23 imóveis, você tem um alto negócio. Você vai vender 3, 4 imóveis todos os meses. Claro que respeitando esse funil: prospecção, visita, ACM e representação. Esse é um mantra que as pessoas esquecem, né? E, claro, é bastante difícil de entender e de praticar isso diariamente. Tanto é que é um trabalho que a gente bate muito, muito, muito. Por quê? Porque um atleta de alto rendimento, ele precisa entender aquilo que é importante ser feito. Pode pular, Dudu. Pessoal, se tiver qualquer pergunta aí, por gentileza, vocês podem levantar a mão e fazer a qualquer momento, tá? Por favor, sintam-se à vontade. Quem aqui já voou num aviãozinho pequeno, assim, ó, de 4 lugares, um teco-teco desse daí da frente? Quem já voou num teco-teco desse aí, levanta a mão, por favor. Preciso da colaboração de alguém que voou num aviãozinho bem pequenininho. Alessandra, Giovanni, vamos lá, por favor. Pode falar aí. Como é que foi essa experiência, Giovanni? Bom dia a todos, Giovanni Remax Marazoi, Remax Maravilha. Bom, eu fui de carona, né? Não fui como piloto, né? Mas foi assim, uma experiência boa. Estávamos vindo de Guarapari para Cachoeiro, fomos pegar a aeronave. E no meio do caminho, a aeronave, meu cunhado falou assim: eu acho que o trem de pouso, o dianteiro, não vai baixar, não. E aquilo foi uma tensão muito grande, uma falta de profissionalismo, às vezes até com medo de ter uma pane ali e a gente acabar tendo que aterrissar de barriga lá, mas não gostei muito, não. Pois é. Era barulhento? Bastante barulhento. Não era confortável, não. Era bonito lá de cima, aquela empolgação, né? Mas sentir que não tem assim, muita coisa por baixo é complicado. Perfeito, perfeito. A Alessandra também levantou a mão. Quem mais que vai falar aí como foi essa experiência de voar? Conta pra gente. Acho que você está com o microfone desligado. Acho que você está com Liga o microfone aí, por favor. Aqui. Olá, bom dia, Alessandra. Bem, minha experiência foi aqui num aeroclube de Vila Velha aqui e, lógico, quando você olha à primeira vista, é um aviãozinho muito simples, né? E você tem um receio por conta da estrutura do avião. Mas era um piloto muito experiente, era professor da escola, então foi uma experiência boa e, ao mesmo tempo, como ele tinha muita habilidade, então ele fazia alguns movimentos mais com certo risco, né? Mas foi uma experiência bacana. Boa, boa. Mas balançava muito, barulhento. Balançava muito barulhento, especialmente por conta visualmente, né? Parecia até um avião mas não com muito recurso, entendeu? Então, dava um certo receio por isso. Bacana, bacana. Não teve enjoo, nada? O banheiro era bom do avião? Não, nem tinha banheiro. Não tinha banheiro. É para voos curtos, né? Sim, perfeito, perfeito. Boa, obrigado. Quem já voou num aviãozinho um pouquinho maior aí, num jatinho de 12, 14, 16 lugares? Quem que pode compartilhar com a gente aí? Alguém já voou no jatinho aí? Pode compartilhar. Ninguém? Eu já voei num avião de carga, vindo de Fortaleza para Campinas. Fortaleza Foi para muito boa, não, Campinas. barulhento demais ali, não tinha um assento, não era confortável, mas bem melhor do que o teco-teco. Boa, boa, boa.
Ó, a Miriam, quer compartilhar com a gente como que foi essa experiência? Miriam falou que está sem voz, Ah, beleza, mas vamos lá. mas foi muito bom, ela colocou. Bacana. E quem que já voou num Boeing? Como é que é voar num Boeing aí? Quem que pode compartilhar como é que foi voar num avião grande? Eu, particularmente, acho que é um voo descansado, é um voo tranquilo. Você vai sentado, tranquilão, dormindo, confortável. É exatamente isso aí. Quando a gente fala de mercado imobiliário, e principalmente, aqui está uma analogia bem bacana, essa analogia aí. A primeira vez que eu ouvi ela foi na Argentina. Eu acho que tem muito a ver com o nosso negócio. Um corretor com um aviãozinho pequeno, primeiro, ele voa baixo, ele gasta muito combustível, ou seja, ele não é um avião para você voar grandes distâncias, ele balança muito, ele leva pouca gente, leva pouco peso e ele está a qualquer momento, né, pode cair a qualquer momento. Já um jatinho comercial, ele voa mais alto, leva mais gente, já tem aí um arrasto teoricamente menor de vento e, consequentemente, ele consegue ter um pouco mais de distância, né? Já um Boeing, ele não balança, voa muito alto, é um voo teoricamente econômico, grandes distâncias, não balança. Você tem aí todo o conforto de ter um banheiro, você pode comer, beber, dormir, enfim. Isso aqui é o mercado imobiliário. Um corretor com poucos imóveis é esse teco-teco aí, ó. A qualquer momento ele vai cair, gasta muita energia e não vai muito longe. Uma imobiliária é igual. Uma imobiliária com poucos corretores é esse teco-teco. Vai balançar muito, vai gastar muita energia, vai voar abaixo e a qualquer momento ele vai cair. Já um corretor com 8, 10 imóveis, 12 imóveis, é um jatinho. Voa mais alto, balança menos, já consegue voar grandes distâncias, gasta um pouco menos de energia, pouco menos de combustível e já começa a ter recorrência. A mesma coisa é um Boeing. Um Boeing ele vai levar muita gente, ou seja, um corretor com 18, 20 imóveis é um Boeing. Ele voa muito alto, balança muito pouco ou quase nada, gasta pouquíssima energia comparado aos demais e você consegue fazer voos longos. Só que, é claro, pilotar um teco-teco e pilotar um Boeing existe muita diferença. Para pilotar um Boeing, você vai precisar estudar muito mais, praticar muito mais, vivenciar muito mais. Obviamente que vai levar mais tempo, e esse é um paralelo muito importante. Quando a gente ingressa no mercado imobiliário, é importante a gente pensar o seguinte: que tipo de piloto que eu quero ser no mercado imobiliário? Se eu vou pilotar um Boeing ou se eu vou pilotar um teco-teco. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, mas, obviamente, esse é um trabalho que esse é um trabalho que a gente vai desenvolver ao longo da nossa carreira e é aquilo que a gente quer. Vamos lá, ninguém quer, ninguém quer ter um resultado mais ou menos dentro desse negócio. Ninguém quer trabalhar com poucos imóveis, ninguém quer ter pouco resultado. Só que o resultado ele vai ser diretamente proporcional à nossa capacidade de aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E isso é uma tarefa bastante complexa. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que você vai conseguir em 15 dias, 20 dias ou até mesmo 30 dias. Muito pelo contrário,
né? É uma construção de carreira, mas essa construção de carreira ela também não pode ser eterna, né? Você tem que determinar. E a parte boa do nosso negócio é que o tempo somos nós que determinamos. Por exemplo, como é que o que eu preciso para ter resultado bom? Eu preciso ter, por exemplo, lá 20 contratos de representação exclusiva. Beleza. Se eu preciso de 20, eu sei que eu vou precisar apresentar 60 estudos de mercado. Para apresentar esses 60 estudos de mercado, essas ACMs, provavelmente eu vou precisar realizar 120 visitas. Bom, mas para realizar 120 visitas, eu preciso de quantas prospecções? 150, 180. Tem gente que vai fazer 180 prospecções em um mês. Se a gente parar para pensar, 30 dias são 6 por dia. É fácil de eu descobrir 6 imóveis à venda por dia. Não vai ser fácil eu visitar, óbvio, mas os contatos eu tenho que fazer. Uma visita por dia é possível. Ou seja, em 4 meses eu consigo visitar 120 imóveis. Uma por dia. Uma por dia. Só uma minha. Então, essa leitura e essa capacidade de gerenciar a agenda é o que vai determinar o resultado. E é muito importante no nosso negócio, todo mundo que quer voar num teco-teco, em um ano está fora do mercado imobiliário. Isso é fato. Corretor com 4 ou 5 imóveis na carteira, a única certeza que a gente tem é que ele não vai ficar. Fato. Agora, com 10, 12, aí já começa a ter uma retenção. Com 20, aí ele já está num negócio altamente rentável. Pode pular, Dudu. Aqui tem umas, na minha visão, né, coisas que são importantíssimas para a gente ter sucesso. Primeiro, estar comprometido 100%. Nada vai para frente com 50%, 60%. Nada, nada, nada. O comprometimento tem que ser 100%. Segundo, tem que ter vontade. Vontade, fome de vencer. Terceiro, atitudes positivas. Uma travada aí. Voltei. Vamos lá, tinha caído a minha energia de novo. Então vamos lá. Estar comprometido 100%, vontade de vencer, fome de vencer, atitude positiva, né? Eu não conheço ninguém negativo bem-sucedido. Pessoas que reclamam o tempo todo, não conheço ninguém que reclame o tempo todo que tenha bons resultados, né? E o quarto, e não menos importante, é a gente estar comprometido com o nosso sonho, né? O que para você é importante, ou o que para você faz sentido para tua família, para os teus filhos. Eu acho que tem muito do nosso comprometimento, né? De não falhar, de não, ou pelo menos, né? Sei lá, eu sou um cara muito, como é que eu vou dizer para vocês assim? Eu sou um cara que tem um comprometimento muito grande, assim, muito grande. À medida que a rede foi crescendo aqui, eu não tenho o direito por exemplo, não dar o meu melhor. Tantas pessoas que acreditam nesse negócio aqui, hoje são mais de 1.000 famílias que estão embaixo do guarda-chuva da nossa regional. Então, eu não posso fazer um evento meia-boca, eu não posso entregar uma premiação meia-boca, eu não posso não estar comprometido com o desenvolvimento da melhor maneira possível para a rede, né? E aí isso entra a questão de
de resiliência, de comprometimento, de ética, de transparência, da cultura mesmo, né? De fazer o melhor todos os dias, melhorar todos os dias, todos os dias. Eu acho que isso é um pouco de cada um. Eu gostaria que todos tivessem esse tipo de atitude, né? Porque dessa maneira nós teríamos um mercado imobiliário melhor, um mercado imobiliário mais produtivo, um mercado imobiliário muito mais saudável e consequentemente, um resultado melhor para todos, né? Afinal de contas, tantas pessoas que ingressam no mercado imobiliário e que a gente pode transformar a vida. Então, eu acredito muito, né, nesse compromisso com o sonho, não só meu, mas de todas aquelas pessoas que hoje fazem parte da Remax, no Rio Grande do Sul e no Brasil também, no mundo, enfim, né? E até mesmo aqueles que não fazem, porque como eu sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário, eu quero ter um mercado imobiliário maduro, como é nos Estados Unidos, como é na Argentina, o orgulho que as pessoas têm de ser corretor, eu quero que isso aconteça com todos aqui também. Dudu, pode pular também? E aqui, gente, eu quero deixar essa última frase aqui para vocês. Só melhora quem tem humildade. Eu estou nesse negócio há muitos anos e a humildade faz com que a gente melhore. Vejo que muitas pessoas têm uma capacidade incrível de evoluir, mas elas não têm humildade. E aí fica muito difícil de acontecer essa evolução. Muito, 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 muito. Então, e uma prova que a gente evoluiu é a gente ter humildade para saber que a gente não sabe tudo e que a gente pode melhorar em cada uma das etapas da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, né? E acredito muito que o trabalho, a nossa vida profissional, ela é o direcionamento da nossa vida pessoal. Porque se você for bem-sucedido na tua área, você vai poder ter uma qualidade de vida melhor, vai poder dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que você ama. E isso, na minha visão, é muito importante. É muito importante a gente ser bem-sucedido dentro da nossa profissão. Muito, muito. Sendo bem-sucedido, a gente vai conseguir dar o melhor para as pessoas que a gente ama. Então, acredito muito, muito, muito nisso. Galera, era isso. Esse era o meu objetivo aqui, passar um pouco, né, dessa visão para vocês. Por favor, perguntas aí, fiquem à vontade, o que vocês quiserem perguntar, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, aí estou 100% à disposição. Tiagão, fantástico, fantástico. Poxa, são coisas que a gente, como você mesmo disse, né, a gente repete bastante no Brasil inteiro, nas nossas regionais, a gente está sempre falando sobre isso e vai continuar falando, porque o aprendizado ele é constante. E se a gente não continuar batendo, fazendo, procurar fazer, praticar, treinar, como você citou o Messi, citou outras pessoas, a gente tem que fazer. O funil, a boca do funil é muito larga, ela deve ser muito larga. Esse afunilamento é que vai fazer a gente ter o sucesso, né? E tratar cada etapa como deve ser tratada. Você falou uma coisa que chama muito a atenção. Obviamente, as palavras têm força, né, irmão? E às vezes as coisas podem parecer pequenas ou levianas quando a gente fala, mas chama muita atenção, que é o gostar do não, né? O gostar do não. Poxa, cara, ninguém vai gostar do não, vamos colocar assim de uma forma, mas a gente entende o sentido que você coloca a coisa, que a gente precisa se acostumar. Certa vez, só contando uma história rápida, aí na tua terra, aí em Torres, tinha uma construtora que dava consultoria aí, e a gente contratou uma SDR. E o trabalho de SDR é muito duro. Como é o do corretor, que você tem que ligar para todo mundo e vai ouvir não pra caramba. E a menina pegou e falou assim, olha, com 10 dias, ela falou, esse trabalho não é para mim, eu vou entrar em depressão.
não é para mim. E ela teve a humildade de reconhecer que não era para ela. E é isso, e segue em frente. Então a gente tem que entender os nossos limites e entender que a profissão de corretor ela é feita de nãos. A gente vai ter 9 nãos para um sim. E isso chama muito, muito a atenção da gente. Aí queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de ouvir não todos os dias. Cara, eu vou te dizer assim, ó, essa é uma. Pode parar o compartilhamento, Dudu. Cara, eu vou compartilhar uma coisa aqui que para mim mudou a minha vida. E eu acho que. Vamos lá. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinho, mas eu acho que vale muito a pena, assim, porque isso mudou a minha vida. Juan, eu vou contar essa história do não e se quer falar, pode falar, Juan, primeiro. Bom dia, é uma pergunta. Pode contar a história, depois eu faço a pergunta. Você não vai esquecer da pergunta? Não, não esqueço, não. Tá bom, então, beleza. Cara, vamos lá. Meu pai, meu pai foi um cara assim que sempre fez tudo por nós. E eu joguei futebol profissional até os meus 21 anos. 20, eu não tinha completado 21 ainda. E eu tinha sido emprestado para um time do interior do Paraná. Eu já tinha sido emprestado para o Grêmio de Maringá, lá no Paraná. Tinha sido emprestado para o Internacional de Lages no ano de 98. Eu fui para o Maringá em 99. E no ano de 2000 eu fui emprestado para o Ouriense. E lá eu tive uma desavença com um treinador meu, porque estava na época, tava uma moda dos atletas de Cristo. E o cara queria que a gente rezasse antes do treinamento, de um treinamento normal. É normal você fazer dentro de uma pré-eleção, você rezar antes do jogo. E aí eu briguei com o meu treinador na época lá, e eu fiquei 6 meses no banco de reserva lá. E aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, não quero mais. Não quero mais, não quero mais. O meu empresário na época era o Edenilson Pateta. Esse cara jogou na Europa, mas ele ficou famoso aqui no Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro em 1994 era o Edenilson Pateta e o Ronaldo Fenômeno. Se vocês olharem no YouTube, vai ter várias gravações dele. E o Edenilson era um cara muito engraçado, assim. E aí meu pai falou, cara, faz o seguinte, você não quer mais? Me liga daqui 30 dias. Liguei pro meu pai falou, não, me liga daqui 15 dias. Liguei de novo 15 dias. Não, me liga daqui uma semana. Pô, pai, já te liguei 3 vezes. Não, me liga daqui 3 dias. Não quer? Então me liga daqui um dia. Aí meu pai, você quer desistir? Então liga pro Edenilson, pede para ele rescindir e volta para casa, que aqui você vai ter trabalho, vai ter tudo e tal. Bom, passaram-se um ano que eu tinha voltado para Curitiba, tinha voltado, comecei a jogar futebol amador lá e tal. E aí, um ano depois, eu tentei voltar. Quando eu tentei voltar, não consegui mais. Todas as portas que eu pensei que poderiam estar abertas, não tentei. Só que aquilo foi um grande aprendizado para mim, porque era o seguinte, ó, eu poderia encontrar alguém melhor que eu, mas com mais fome, nunca mais. Vários amigos meus que eram muito piores do que eu, os caras ganharam dinheiro pra caramba no futebol. Muitos amigos meus. Muitos caras ficaram milionários e os caras não eram melhores do que eu. Só que tinha um detalhe: eles não tinham opção. Se eles não dessem certo, eles não tinham estudo, não tinham uma base familiar, não tinham para onde correr. Então a única coisa que ele podia dar certo era naquilo ali. Então eu acho que o não, aquela virada de chave na minha cabeça foi muito importante, porque não importa quantos nãos eu iria encontrar, mas eu não pararia mais. Não pararia. O não é só um não. O não e o sim é a mesma coisa. Ambas têm 3 letrinhas. Um tem 2 vogais e o outro tem 2 consoantes. É só isso que muda. Mas
O ponto é a gente não deixar com que o não mude a minha vida. E o não pode mudar a tua vida, né? Quantas vezes a gente vai ouvir não para as coisas darem certo? E claro, né, ainda mais dentro do nosso negócio, ninguém acorda pensando hoje eu vou comprar um imóvel, hoje eu vou vender um imóvel. Isso só acontece porque existe um fato relevante, um fato determinante, uma necessidade imediata, seja um divórcio, seja um casamento, seja uma gravidez, seja enfim, uma doença. A gente vai ter mil fatores que determinam comprar ou vender um imóvel. Mas o fato é que dentro da nossa profissão é muito importante que a gente saiba lidar com o não. É mais ou menos o seguinte, já parou para pensar se o médico não conseguisse lidar com a morte? Não existia médico. Não existia médico, né? Então, são coisas que, sei lá, vamos dar um outro exemplo aqui, maluco. Estava falando semana passada com um amigo meu que é advogado. O cara é advogado criminalista, ele é apaixonado pelo que ele faz. Aí eu perguntei para ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu, como é que é defender um bandido? Para mim é inadmissível defender um bandido, cara. O cara cometeu um latrocínio. Como é que eu vou defender um cara desse? Para mim não dá. Mas para ele tá tudo bem, ele acha que todo mundo merece uma segunda chance. Então, dentro do nosso negócio, o não é não, e ele vai continuar sendo não, e a gente tem que transformar ele num sim. Perfeito, perfeito. Juan, quer fazer sua pergunta? Primeiramente, parabenizar, Tiago, que conteúdo relevante e animador você compartilhou conosco até o momento. A minha dúvida é uma provocação sobre formas criativas de prospecção, das formas que você já viu, você já vivenciou na sua rede. Para mim que está começando agora, eu sou corretor iniciante, não tenho posicionamento ainda estou no começo, de Show. tudo. O que é que você me aconselha para mim, para os meus colegas, como prospectar de maneira básica, basicão mesmo, o que é necessário? Cara, basicão, e o que mais dá resultado são as cartinhas de posicionamento. O que mais dá resultado é cartinha. O primeiro momento é o seguinte, você pode criar 4 ou 5, existem 4 ou 5 modelos de carta, né? Então, por exemplo, vamos fazer um trabalho de prospecção. Você vai colocar lá o texto, olá, meu nome é Juan Couto, estamos iniciando um trabalho de posicionamento aqui na região, né? Sou da Remax ABC. Se você tem interesse em comprar ou vender, estou aqui à sua disposição. Aí você vai ter uma outra cartinha lá, existem várias, tá? Mas o que dá resultado na cartinha? Não é uma ação isolada. Exemplo, você tem que fazer isso de maneira contínua e constante. O que é o legal? Fazer de 15 em 15 dias. E assim, esse é um negócio que dá resultado se você distribuir 1000 cartinhas a cada 15 dias. Em 90 dias, todo mundo vai te conhecer. O cara vai, no primeiro, ele vai olhar e falar assim, putz, beleza. Vai amassar e vai jogar no lixo. 15 dias depois, esse cara de novo, ele vai amassar e vai jogar no lixo. Na quarta vez, ele vai falar, putz, esse cara não vai desistir. Esse é um ponto, né? Depois, essa é uma cartinha de prospecção aberta. O que dá muito resultado? Aonde tiver placa, você fazer uma cartinha à mão. Olá, meu nome é Juan, tenho acompanhado, seu imóvel tem placas há bastante tempo, gostaria de agendar um café porque eu tenho a solução. Ninguém escreve carta à mão, ninguém. Ele pode olhar a primeira vez, não dá certo, a segunda que você mandar, ele vai falar, putz, esse cara perdeu o tempo dele, eu vou dar uma chance para ele. Do basicão, a cartinha é o que mais dá resultado. Só que tem que ter continuidade e periodicidade. Isso é um negócio que nem o seguinte, velocidade e intensidade. Às vezes você está fazendo na velocidade certa, na intensidade errada.
Às vezes você está fazendo na intensidade certa e na velocidade errada. Exemplo, eu prospecto, eu visito todas as semanas. Você está fazendo a coisa certa na velocidade errada. Então, a cartinha tem esse poder também. Tem uma pergunta aqui no Obrigado. chat, Tiago, da Renata Santiago. Em quanto tempo você determina que um corretor consegue chegar em um bom nível de imóveis captados? Vamos lá, não é tempo, tá? O que eu diria? Falar de tempo é muito complicado, porque existem dois tempos. Dois tempos, tá? Isso daqui não é um L do Lula, vamos lá, dois tempos. Vou explicar para vocês. Eu sou anti-PT, tá? Se tem algum petista aí, me perdoe, mas eu sou anti-PT. Nem que o Dudu e o Aloysio depois briguem comigo. Vamos lá. Aqui, existem dois tempos. Um tempo que ele é vertical e um tempo que ele é horizontal. O vertical é tudo que depende de nós e o horizontal é tudo que depende dos outros, tá? Quando eu falo em tempo, por exemplo, depende de quem prospectar, eu. Depende de quem visitar, eu. Depende de quem apresentar estudo de mercado. Mas o tempo, o que eu diria? Para você ter 10 captações, você vai precisar apresentar no mínimo 20, 25, 30 ACMs. O que é o ideal? 3 ACMs por semana. Ideal. Para isso, você vai precisar fazer 5 visitas. Para ter 5 visitas, você vai ter que prospectar 10 imóveis por semana. E prospectar 10 imóveis por semana é um de manhã e um de tarde. Visitar um imóvel por dia, um por dia. Simples assim. E apresentar 3 estudos por semana. O tempo, vamos lá, eu acredito que assim, que em 6 meses o corretor tem que ter 10 imóveis na carteira. Isso é sinal de trabalho. Trabalho duro. É fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. E a vida é pressão. Para nascer, você já passa por um lugar apertado, vem alguém te dá um tapa na bunda e corta a tua única fonte de energia, de alimentação. Aí, quando você cresce um pouquinho, você começa a se arrastar, de repente você começa a andar e começa a cair uns tombos. Aí vem alguém e te ensina a falar. Aí daqui a pouquinho, você tem que começar a aprender a ler. Daqui um pouco mais, você tem que passar na faculdade. Daqui a pouco você tem que arrumar um ótimo emprego. Você já está namorando e tem uma família. Ou seja, tudo é pressão. Simples. Mas um período razoável, 6 meses. 6 meses eu acho que é justo. Perfeito. Alguém tem uma última pergunta aí? A gente já passou avançado da hora aí. Se alguém tiver mais perguntas. Bom, Tiagão, muito obrigado. A gente sabe que o tempo de todo mundo, e o seu tempo também é uma correria. Você está aí liderando mais de 1.000 famílias, né? E eu e a Luísa, a gente espera chegar rapidamente a esse número aí, o mais rápido possível. Vão, com certeza, com certeza. E a gente está muito feliz aqui com a nossa regional, com os nossos resultados, as pessoas estão comprometidas, as pessoas estão engajadas, né? A gente vem tendo bons resultados aqui, um trabalho duro de todo mundo. E a gente sabe que a gente precisa melhorar, é só o começo. Tem muita coisa para fazer, muito imóvel para captar. Infelizmente, a média, né, de imóveis, tanto aqui na regional quanto no Brasil, ainda é uma média muito baixa de captação. E a gente quer fazer história aqui nesse estado e no Brasil. E te agradeço mais uma vez por estar com a gente, pela sua mentoria, pela sua aula aqui com a gente no nosso projeto do Masterclass. E, enfim, a Luísa quer dar uma palavrinha para o Tiagão? Nada, Thiago. Só lembrando aqui que você não precisa de pedir desculpa sobre o L, não, tá? Nós comungamos os mesmos valores. Bom, que é isso. Pô, Obrigado, queria agradecer Leão, você. obrigado.
Saudade sua, meu irmão. Saudade de todos aí, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que o recrutamento, gente, é um trabalho de todos vocês, de todos nós, né? Assim como a venda de franquia, quanto mais franquias, mais forças vocês vão ter. Aqui a gente também passou por um período, ninguém nasce grande, nós começamos 1 a 1, como vocês aí, mas é muito gratificante aí ter tanta gente boa na rede e muito, muito bom. Obrigado, um super beijo, uma ótima semana a todos aí, contem sempre comigo. Espero poder revê-los aí os franqueados no próximo Summit, né? E também, obviamente, todos vocês na Convenção Nacional. Um grande beijo a todos aí, obrigado pelo carinho e uma ótima semana. Obrigadão, Thiago. Boa semana a todos. Valeu, obrigado, beijão.